Bom, uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um projeto Esperançando, que na verdade teve origem com duas professoras, a professora Úrsula, né, e a professora Carla Baia, ambas do Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabarra. Então elas começaram um trabalho chamado Esperançar, e eu peguei o gancho disso. Eu peguei para as minhas turmas, eu, como bom brasileiro, adoro um gerúndio, botei lá esperançando, né? Ando com esperança. E aí nós convidamos vários profissionais de várias áreas para serem entrevistados, né? E aqui hoje nós temos mais uma convidada, que é a Jaqueline Cristine, ela vai se apresentar. Quem vai fazer a entrevista com Jaqueline Cristine é a nossa coordenadora, a professora Miriam Passarelles, e todos sejam bem-vindos. Estamos aqui mais ou menos por 1 hora, a gente não ultrapassa de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, para não ficar muito chato, muito cansativo e tal. Outra coisa, chato não, cansativo, porque às vezes o celular do aluno não compõe, a bateria ela cai. Então a gente tenta encurtar e ser bastante objetivo. Tá bom? Então, quem quiser depois fazer pergunta, faz pergunta aqui no chat, que eu vou estar observando, vou interromper um pouquinho para passar essas perguntas para as palestrantes. Então, deixa eu mutear aqui. Miriam, é contigo, Jaqueline também. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado, Wilton. Boa noite, queridos. Boa noite, Jaqueline, né? É um prazer imenso estar aqui. Will, muito obrigada aí pelo convite, né? Uma honra poder estar aí entrevistando a Jaqueline. E Jaqueline, também muito obrigada por estar contribuindo aí com o projeto, né? Trazendo, como diz aí, o Andando com Esperança. A gente tem que olhar sempre para frente, e para isso a gente precisa de bons exemplos, e nada como ter uma ex-aluna nossa, né, bem-sucedida, que possa aí dar o caminho das pedras para os nossos jovens, né? A Jaqueline, conforme o Wilton falou, ela também é atriz, ela é guia de turismo, né? Ela é proprietária da Smile Turismo. E eu gostaria de saber, Jaqueline, se está tudo bem, como é que anda a vida agora, né? E qual é a lembrança que você tem assim do Raja Gabaglia, onde você estudou? Para a gente lembrar um pouquinho aí, para ver se é a mesma dos nossos alunos. Oi, boa noite a todos. Então, a primeira lembrança que eu tenho assim do Raja é o cinquentenário do Raja, né? Que foi onde eu participei também do cinquentenário. Inclusive, a gente atuou em peças, dançando também. Então, o cinquentenário do Raja, eu acho que foi assim o que mais marcou assim a minha vida dentro do Raja, fora os professores, coordenação, direção, em tudo, né? Mas foi uma época muito boa, a época do cinquentenário. O Raja, ele sempre foi um palco de artista, né? Tem muita gente talentosa lá. Eu e o Wilton, alguns anos atrás, nós formamos um grupo artístico, fizemos mostra de talento, foi muito bacana. Agora, por conta da pandemia, a gente até deu uma parada, né? Mas a gente fica muito feliz de ver que você está bem, né? E que você continua ainda trabalhando como atriz? Quais os trabalhos que você anda fazendo assim para essa área? Atualmente, na parte de teatro, a gente está um pouco parada devido à pandemia, né? Ultimamente, a gente estava gravando um projeto, né? Que é um projeto da Vanusa Rocha, que é de gravar vários curtas-metragens falando mesmo sobre a vida, o cotidiano. Aí, a gente foi só gravar esses curtas por enquanto. Mas, anterior à pandemia, a gente estava com o Vale Encantado das Fadas, que foi um musical muito bonito que a gente fez, infantil. Muito, muito bonito mesmo. Aí a gente parou, logo depois veio a pandemia e encerrou um pouquinho nossos projetos. Como é que surgiu essa questão, assim, como é que aflorou a questão artística para você, né? Foi no Raja? Antes disso você já gostava? Como é que foi? Foi antes do Raja. Eu já trabalhava mais ou menos assim, de modelo, né? Eu fazia alguns trabalhos como modelo, quando mais nova. E daí surgiu a oportunidade de fazer o teatro também. Aí a gente foi fazendo, foi se envolvendo e se apaixonando pela área.
né? Aí eu fui conhecendo pessoas também daqui de Campo Grande que trabalhavam na área. Logo depois havia uma camarada me vendo atuar, me chamou para participar do Grupo MOA. Aí fiquei no Grupo MOA por uns 3 anos. Aí tive que sair, na época que eu estava no Raja, eu saí do Grupo MOA, porque eu não estava conseguindo conciliar, né? Fazer projetos, escolas com os estudos, porque ou eu faltava aula para atuar, ou eu atuava, né? Por causa do projeto do Grupo MOA. Mas aí, logo depois, após terminar os estudos, eu voltei para o Grupo MOA e fiquei até a nossa Vilma Camarati, né? E brilhar lá no céu. Eu conheci a Vilma Camarati também. Minha filha, inclusive, fez teatro com um rapaz que ele agora está lá no Arthur Azevedo, eu esqueci o nome dele, que ele também trabalhou com vocês. Era na era do rádio, não era? Sim, a gente também fez. Você, quando estava fazendo o ensino médio, você já sabia o que você queria fazer? Você já tinha definido assim na sua cabeça? Não, eu quero ser atriz e tal, quero ir para esse lado de guia de turismo. Como é que foi isso? Então, noção nenhuma. Inclusive, na época do ensino médio, eu prestei vestibular para medicina. Então, Eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer, e naquela época, né, não era tanta informação assim sobre as profissões quanto a gente tem hoje, né? E então eu pensava em ser outras coisas, me formei em técnica de imobilização ortopédica e não atuei na área, e caí de paraquedas no turismo, caí de paraquedas mesmo. E foi muito assim, muito pá, né? Eu não pensava, nunca me imaginei no turismo, para falar a verdade. Foi uma área que eu descobri aos 23 anos. como é que isso aconteceu? Você foi viajar, aí viu um guia e falou: Não, eu quero fazer isso daí. Como é que foi? Gente, eu fui comemorar meu aniversário de casamento em Paraty. Chegou lá em Paraty, eu me apaixonei tremendamente por Paraty. E quando eu Aí, voltei, né, a gente volta falando com tudo e com todos, né? Não, porque Paraty é isso, Paraty é aquilo. Aí começou uma amiga, não, vamos junto. Aí eu falei, vamos, no meu carro cabe 3. Aí de carro foi para van, de van foi para um micro-ônibus, de micro-ônibus foi para um ônibus. E eu cheguei assim e falei, caramba, gente, um ônibus, e agora? Sem saber o que era o turismo, sem saber o que era nada. Simplesmente montei uma excursão do nada, né? E quando acabou a excursão, todo mundo elogiou muito. Nossa, você leva muito jeito para isso. Eu falei, tá maluco que eu vou trabalhar com isso? É muito estresse, é muita dor de cabeça, não dá. E acabou que no ano seguinte, né, saiu uns projetos da prefeitura para a Copa, que era o Centro de Informações Turísticas, que era o Pronatec, né? Aí eu fui contemplada com o Pronatec, e lá no Pronatec, uma professora de lá, que ela era professora no curso de guia também, ela me orientou no Senac. Ela me orientou e falou assim: por que você não faz o curso de guia? Eu falei: não sei se eu levo jeito. Ela leva sim. Leva sim porque você é muito espontânea, você é muito isso, você é muito aquilo. Então tenta. Aí eu fiz a inscrição, né, para o PSG, porque na época eu não tinha nem condições de pagar o curso. Aí eu fiz o curso PSG, que é o programa de gratuidade do Senac, e fui contemplada. Fiquei em 13º lugar e 13 pessoas desistiram para eu poder entrar. nossa, que maravilha! Qual é a melhor? O que você acha de melhor nesse teu trabalho de guia de turismo? Qual a maior vantagem que tem? Você ganha milhões, entendeu? Fica rica, vai montar um negócio aí para a gente passear aí do Raja. Mas falando sério, assim, qual é a maior vantagem da profissão? Assim, eu acho que é realização pessoal, né? Eu acho que a maior vantagem é essa. É claro que, assim, a gente não pode esquecer que a gente precisa do dinheiro, mas a realização pessoal, você saber que você levou um grupo e na volta, aquele grupo tá ali, poxa, Jaqueline, adorei o dia, foi um dia maravilhoso. Aquilo ali é uma realização, assim, fora do comum, você poder proporcionar esses momentos, né, para as pessoas.
Poxa, que legal. É verdade. Olha, aí eu posso dizer isso porque eu sou testemunha viva. Eu fui a uma excursão com a Jaqueline. Primeiro que a gente vai feliz e volta feliz. Isso só estou falando da ida, né? Até chegar ao local. Chegou no local, nem se fala. Então, ela é tão atuante, ela deixa a gente tão à vontade, e ela tem tanto conhecimento daquele espaço que ela está representando, que você se sente realmente em casa. E outra, você aprende muito. Eu aprendi muito, eu não conhecia coisas que ela estava explicando. Caramba! Então é muito legal você, de repente, ver uma aluna, né? Ex-aluna, né? Te ensinando coisas. Isso eu acho fantástico. É o que eu sempre falo: todo mundo tem algo para ensinar para a gente. Não, não importa a idade, não importa o grau de instrução, ela é uma menina, né? É um burro velho aprendendo com ela. E é um dia que foi inesquecível. Até hoje, lá no Facebook, eu fico de vez em quando botando aquelas lembranças lá. Eu só tenho a agradecer. Legal. Jaqueline, se algum aluno assim resolver ser guia de turismo, o que ele precisaria fazer? O guia de turismo é um curso simples, aproximadamente de 1 ano, depende do local que você vai fazer. Tem locais, o Senac em específico é 1 ano de curso, é um curso técnico, onde você aprende técnicas de guiamento e mais outros atrativos, né? Que é a parte do atrativos naturais em praia, floresta, aventura. Aprende, assim, de modo geral, em tudo. Porém, assim, o curso, ele não te dá uma base de 100%, né? Você tem que ir buscando conhecimento após. Porque o curso, ele vai te dar uma base para você começar a trabalhar, tá? E esse curso é curso técnico. O guia de turismo, ele não precisa de uma faculdade específica, tá? Ele é diferente do turismo, tá? A pessoa que às vezes quer fazer, eu quero fazer faculdade de turismo. A pessoa que faz a faculdade de turismo, ela não pode ser guia. Ela não tem o crachá de guia, porque ela se formou em turismo. O guia de turismo só fazendo técnico. Se você é graduado em turismo, tem que fazer o curso por fora de técnico em guia de turismo, porque a técnica é totalmente diferente. Eu acredito que a pessoa que faz o turismo, ela deve ver muita questão da administração, né? Sim, Do sim. hotel, esses tipos de questões. Isso. A parte boa fica para você, de ficar Fica pra passeando, contando a história. Verdade. Posso fazer uma pergunta? Você Claro. falou aí a respeito do Senac, né? Sim. Engraçado, eu dei aula no Senac isso há muitos anos atrás, em 1990, eu não me lembro muito bem, quando foi, 91, 92. Naquela época, o Senac, ele tinha cursos, né? Foi quando veio o Senac para Campo Grande. Ele tinha cursos, e todos os cursos, não lembro se tinha guia de turismo, todos os cursos eram de graça. Eu fiquei sabendo através dos meus alunos do Raja que hoje os cursos no Senac são pagos e são caros, isso é Muito verdade? caro, muito. O curso de guia de turismo, quando eu fiz, tem 8 anos que eu fiz. Há 8 anos atrás, estava R$ 5.600 à vista. Que E absurdo. parcelava em até 12 vezes. E Por como isso é que eu que o falei, jovem. Pois é, como é que o jovem vai fazer um curso desse? não, então, é para isso eles têm os projetos, que é o projeto de gratuidade do Senac e o Pronatec. O Pronatec é um programa do governo que leva os jovens do ensino médio para dentro do Senac ou Senai. Mas isso, assim, é épocas que está aberto. Tem épocas que Sim, tá, tem épocas que não tá. Já o inclusive, PSG, que é o programa de gratuidade do Senac, ele funciona direto. Você se inscreve lá e tem uma avaliação e um sorteio, que foi o meu caso. Eu me inscrevi, a gente coloca nosso tipo de renda lá na época, né? E eles vão avaliar se você está apto a ser sorteado ou não. Eu fui sorteada em 13º lugar. Graças Foi a aqui em Deus. Campo Grande mesmo? Não, eu fiz em Riachuelo. Em Campo Grande, na época, não tinha. Botaram aqui em Campo Grande, colocaram aqui, né? Mas não sei se permaneceu. Não tenho essa informação se permaneceu.
Você passou em 13º e 12 desistiram. 12 desistiram. Ô, Miriam, ela falou em uma coisa, será que a escola não poderia ficar atenta a isso? Está Olha só, sempre... o Pronatec, ele aconteceu durante muitos anos, esses últimos anos antes da pandemia, nós tínhamos o Estado tinha esse convênio, inclusive assim, só que os mais próximos que existiam aqui perto da gente era Santa Cruz, eu acredito que era em Quintino, não tô bem lembrada, né? E Marechal, e era muito curso assim de eletrotécnica, eletrônica, mecânico. E meu sobrinho, inclusive, foi contemplado. Eles tinham alguns critérios que o aluno tinha que estar no 2º ano do ensino médio. Ele, na época, tinha que ter feito as provas do Saerdinho, que hoje em dia, vocês que são do 3º ano, vocês vão fazer o SAEB, né? São as avaliações externas que vêm do Estado. Então, os alunos que eram contemplados, geralmente eles estavam no 2º ou 3º ano, tinham feito essas provas, não eram alunos faltosos, tinham que ter uma frequência boa, e uma nota está relativamente na média. E isso era muito bom, quer dizer, porque ele te abre um campo de trabalho, um mercado de trabalho na área técnica, né? E realmente foi como a Jaqueline falou, e esses cursos são muito caros. E eles não davam só isso, não, eles davam também um vale-alimento, né? Que era um ticket de alimentação, eles davam um jaleco, se eu não me engano, ou a blusa lá do Pronatec, e ainda tinha um vale-transporte também, né? Esse cartão. Então, era muito vantajoso. Até uns 4 anos ou 3, até uns 4 anos atrás, esse convênio existiu bem. Agora deu uma parada, mas eu acredito que quando a pandemia aí cessar, né, deu uma acalmada, eu acredito que esse convênio volte, porque é muito bom e realmente a gente viu muitos alunos do Raja foram contemplados aí com esse curso. Foi na época do Raja que você foi contemplada, não, né? Não. Eu, na verdade, eu era gerente de uma imobiliária e fui demitida, né? E quando eu saí, eu me vi assim meio sem ter o que fazer. Aí uma amiga chegou e falou comigo, Jaque, tem uns cursos aí do Pronatec. Eu falei, tô sem fazer nada, vou me inscrever em qualquer um. Aí me inscrevi lá no Agente de Informações Turísticas. Era lá em Copacabana, que só tinha lá. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, vamos embora. Fui contemplada. Aí eu ia para Copacabana, na época eu morava em Sepitiba. Eu pegava 8 horas lá em Copacabana, de 8 a meio-dia. Era segunda, terça e quarta o curso. E foi aí que eu me descobri no turismo. Ô, Miriam, os nossos alunos, seria bom se nós tivéssemos um mural, quando voltar, né, se é que vai voltar o Pronatec, tudo, para afixar lá, para que as crianças possam ver e possam fazer inscrição. Porque você sabe, você comentou aí, eu não sabia que os nossos alunos do rádio tiveram acesso a isso tudo. Porque tiveram, a gente colocava no mural lá na frente e lá no pátio os cartazes do Pronatec, passava pelas salas fazendo divulgação, bastante alunos nossos foram contemplados. Nesses últimos 4 anos que não bom. Teve mais, eu não sei por que encerrou aí o convênio, eles deram um tempo, né? Eu não sei se é mudança de governo, o que aconteceu, ou falta de verba também, né? Mas aí deu uma parada. Agora, a gente tem que ter também, então, um contato com o Senac, como a Jaqueline falou, que há a possibilidade deles fazerem a inscrição, porque eles também não têm essas informações. Então, a gente tendo esse contato, está aberto o período de inscrição, a gente vai de sala em sala fazendo a divulgação para a galera e fazer a inscrição, né? Para tentar conseguir de graça, porque eu achei o curso um absurdo de cara, eu não tinha ideia de que estava. Na minha época. Todos do Senac, desculpa, todos do Senac são assim, são um valor bem assim, significativo. Eu dava aula de inglês, minha turma era imensa e ninguém pagava, era de graça, todos os cursos eram de graça. Tem uma pergunta aqui da Lohane, ela botou assim, quais são, Jaqueline, as dificuldades desse teu ramo de guia de turismo, até mesmo agora em pandemia, quais são as dificuldades? Então, antes da pandemia, dificuldade era a questão de você se formar e conseguir trabalho. Porque é difícil alguém te contratar, você recém-formada, porque você sai um pouco crua do curso, né? Crua que a gente fala é em questão de locais.
Às vezes você chega no Cristo, você tem que saber a história do Cristo, chega no Pão de Açúcar, tem que saber a história do Pão de Açúcar, tem que saber a melhor rota, se pegar o engarrafamento. Então, tudo isso influencia na hora da contratação. E quando você é recém-formada, as agências têm um pouco de receio em relação a isso. Mas após você passar por essa fase, né, já é mais tranquilo. É uma área tranquila de se trabalhar. E se você não conseguiu ninguém para te contratar, que foi o meu caso, eu meti a cara e fui fazer. Jaqueline, qual foi a situação mais inusitada que você já passou aí dentro da sua profissão? Inusitada? Nossa, é difícil. Que a gente passa tantas. Uma só, uma engraçada. Ai, gente, já teve casos assim do cliente passar muito mal no ônibus e deixar o banheiro assim bem difícil de continuar a viagem e o meu motorista ter que parar na beira da estrada para poder esvaziar o banheiro. Isso foi bem complicado. A gente sempre pede, em qualquer viagem, nosso motorista orienta, né? Fala, olha, a gente se passar mal, tal, pede que a gente para ir no Número banheiro um 2 pouco aqui melhor. não, por favor. A gente pede, ainda mais quando é viagem longa, né? A gente pede, só que, infelizmente, essa pessoa passou mal. Olha, eu tenho e não um remédio bom para isso. Eu tenho um remédio muito bom para isso. Eu sempre, quando vou viajar, ou se vou sair com alguém, vou levar alguém, eu falo assim, ó, no dia anterior, toma bastante chá preto, porque realmente você não vai ao banheiro. Agora, o problema é engolir o chá preto, né? Eu adoro, mas o pessoal não gosta. A Analice aqui, a aluna, falou que é verdade, que os guias sempre avisam para evitar. Né? Não fazer número 2 ali, não. Foi muito difícil para você montar a sua própria empresa? Assim, no início foi bem complicado. Hoje ainda não é tão fácil ainda mais agora, pós-pandemia, né? Mas o que acontece? No início, eu não estava tendo gente para me contratar, né? Então eu falei assim, não, vou ter que botar as caras porque eu preciso trabalhar. E eu comecei com os amigos. Chamava um amigo aqui, outro amigo ali. Vamos viajar. Botava assim o pé, né? Vamos viajar, gente. Cobrava preços muito lá embaixo para poder ter o grupo, né? Depois de um certo tempo, depois de uns 2 anos mais ou menos, foi onde a gente conseguiu se firmar um pouco melhor. Você falou aí que o guia de turismo ele tem que ter um conhecimento prévio, né? Eu vou para o Cristo Redentor, tem que... Isso daí, claro, dá trabalho, porque estudar é trabalhoso. Sim. Então você, quando fala assim, eu tive que meter as casas, você teve que estudar pra caramba, de cada local que você vai, você estuda a história, tudo dali, no folclore. Não só estuda, como a gente também tem que procurar coisas que as outras pessoas não saibam. Porque só estudar o que todo mundo já sabe, já aconteceu de eu chegar num local e eu ter um professor de história comigo. Em Petrópolis mesmo. Em Petrópolis, quando a gente está fazendo o didático, que é para jovens de escolas ou então crianças, a gente procura falar de um jeito mais legal, né? A gente costuma falar, o Pedrinho era muito legal, a Princesa Isabel, tá pensando que toda princesa é bonita. E eu tive um professor que ele quis me dar aula. Aí eu chamei ele depois e falei, olha, o senhor me desculpa, não é querendo desmerecer o senhor, porque aqui a gente tem que ter o valor de todo mundo. Só que com crianças eu não posso passar isso tudo que o senhor sabe, porque essa criança não vai adquirir essa informação toda, né? Então, eu acho que o senhor acabou me interrompendo ali no meio das crianças e tirou um pouco a minha autoridade como guia no momento. Eu vou pedir para o senhor, quando quiser se pronunciar, o senhor me chamar e se pronunciar diretamente a mim. Então, assim, isso acontece muito. E quando a gente busca locais e aquela história que todo mundo, de repente, já sabe, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Porque, às vezes, o cliente está ali e quer saber um que a mais. O que será que aconteceu ali que aquela pessoa não sabe? Então, é estudar a fundo mesmo e descobrir tudo a fundo, não só a história local. E, de preferência, conhecer o local como a palma da mão. Não ir no escuro, né? Como a gente fala.
Porque se eu levo um grupo sem conhecer o local, eu vou me maravilhar junto com o grupo e não vou fazer o grupo se maravilhar com aquela paisagem. Que legal. Tem uma, Jaqueline, tem uma pergunta aqui da Kirlane. Precisa necessariamente trabalhar em uma agência para ser guia de turismo? Não precisa. Inclusive em aeroportos, no pier lá, né, na Praça Mauá, onde tem os navios, tem guias que ficam ali com plaquinhas, guias disponível, para quando o pessoal desembarca, você ser contratado. Só que assim, no caso, para você trabalhar por conta própria e montar a sua excursão, é necessário que você tenha o CNPJ. Até por questão de contratação de serviços. A gente fez uma excursão agora para Campos do Jordão, sem o CNPJ a gente não tira autorização para entrar com o ônibus em Campos do Jordão. Então, algumas cidades solicitam o CNPJ da empresa organizadora do passeio. agora nessa época de pandemia, quais os cuidados assim que são necessários quando você está montando tipo essa de Campos do Jordão, essa excursão? Quais os cuidados que você tem? Porque é diferente, né? Do antes e agora. Quais os cuidados assim que você está tendo a mais, assim como O ônibus, quando a gente contrata, já vem uma cláusula no contrato que o ônibus ele é totalmente higienizado, né? Ele é higienizado e com o produto que é próprio para a questão do Covid, né? A gente tem um tapetinho que a gente coloca na subida do ônibus, e esse tapetinho a gente molha toda hora com esse produto. Cada vez que as pessoas desembarcam, a gente molha esse tapetinho na hora da pessoa embarcar novamente no ônibus. E a gente sempre afere, né, a temperatura, e álcool gel, e é obrigatório máscara em todo mundo dentro do ônibus, todos, sem exceção. Entendi. Já teve alguma excursão? Me diz uma coisa, existe uma busca muito grande para o próprio carioca, né, o morador aqui do Rio de Janeiro, conhecer a própria cidade dele? Você faz esse tipo de turismo também? Assim, eu faço, mas não tem uma procura grande. Mas isso se deve também ao valor das coisas aqui. O Cristo Redentor é muito caro, Pão de Açúcar é muito caro, e quase tudo paga. Quase todos os atrativos aqui do Rio de Janeiro paga. E quando não paga, normalmente é numa segunda-feira, numa terça-feira, que é onde as pessoas estão trabalhando. Então, assim, o carioca ele não tem, às vezes, o poder aquisitivo para conhecer a própria cidade. É muito mais barato eu fazer um passeio, às vezes, para fora do Rio, do que para fazer dentro do Rio de Janeiro. E para parques de diversões, tipo Tivoli Park, também fica caro assim? Não, Tivoli de Parque, no caso aqui, como é aqui na Barra, é um passeio que já é bem mais barato, um valor bem mais barato. Aí tá vendo, pessoal? A Já gente faz podemos ficar formatura interessados também. aí, né? A gente faz formatura também, tá? Passeio de formatura. Então, podia ser o Tivoli Park, passeio de formatura para o terceirão. Mas eu acho que eles não vão ter a formatura, né? Infelizmente, esse ano. Eu Então, estava vai ser pensando o com o Alessandro. passeio de formatura. Jaqueline, voltando aqui ainda no Rio de Janeiro, existe procura para, por exemplo, Ilha de Paquetá? Você faz isso? Como é que é isso? Ilha de Paquetá a gente já fez. Na época a gente levou 2 ônibus, foi antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia. Mas por ser um lugar assim, às vezes próximo, não tem uma procura tão grande. Assim, as pessoas foram porque o valor estava bem em conta. Na época, se eu não me engano, a gente cobrou foi 50 ou 60 reais por pessoa, e a pessoa pagava a barca lá, né? E o almoço ficava à vontade. Quem quisesse fazer o tour pela ilha comigo, que a gente fez a volta à ilha caminhando, podia fazer à vontade comigo. Quem não quisesse, podia ficar à vontade. Mas, assim, teve muita falta. A gente lotou 2 ônibus e em cada ônibus faltou pelo menos umas 10 pessoas. As pessoas falam, mas ali eu vou quando eu quiser, eu vou. As pessoas não têm essa Mas eles preocupação. pagaram, pelo menos? Sim, pagaram. É isso que eu tô falando. Todo mundo pagou, até porque a gente recebe antes. Mas, assim, Aham. chegou no dia não foi, aí eu falei, poxa, você acabou não indo, o que que aconteceu? Ah, Jaqueline, Paquetá, é logo ali. Quando eu quiser, eu vou.
mas nunca foram. Para aluno do Raja, você que conhece bem o Raja, para aluno do Raja, você indicaria alguma excursão, ou perto ou longe, não importa. Olha, centro da cidade é um local muito bom e gostoso de se fazer, porque a gente tem muita coisa mesmo que dá para ver num dia só, e assim, e muita cultura. Então, para aluno, eu acho que assim o centro do Rio ele é top. E nada é pago? Como é que é isso? Então, aí depende. Tem coisas que são pagas e tem coisas que não. E tem coisas que, por eles serem alunos, a escola pode solicitar uma gratuidade. Entendeu? Sim. Eu vou procurar depois ver direitinho os locais e mando para você depois via Zap, tudo direitinho. Bem bacana, gostamos sim. Alguém fez alguma pergunta aí, Will, que apareceu aí, dá uma olhadinha. Eu já fiz a pergunta que foi até daquela se era necessário trabalhar em uma agência para ser guia de turismo. Ela já respondeu. Aqui a Laísa levantou a mão. Pode falar, Laísa. Você abriu aí para ela? O microfone está aberto para os alunos? Não? Laísa, você pode escrever também, que a Alô? gente lê. Alô? Ih. Não, né? Tem outras perguntas aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Olha só, o Pedro Henrique perguntou assim: qual habilidade um guia de turismo precisa ter? Eu acho que você até já respondeu, mas pode acrescentar alguma coisa aí se quiser. Assim, primeiramente, pulso firme, isso é muito importante. E a habilidade de eu conseguir lidar com as pessoas, né? Porque você lidar com um grupo não é fácil. Muitas vezes a gente está com um grupo de 46 pessoas e um único guia no ônibus. E paciência tem que ter, que a Annalice botou ali, paciência também, com certeza, muita paciência. Porque quando a gente fala em lidar com pessoas, não é fácil. Professores sabem disso, né? Porque são muitos alunos em sala. E é mais isso mesmo, e desenvoltura. E se acontecer qualquer imprevisto também, você ter uma calma na hora de tentar resolver. Não ficar nervoso com qualquer imprevisto, qualquer problema que aconteça. Porque a gente está sujeito a acontecer problemas toda viagem, é fato. Que bonitinho que a Ana Alice botou aqui. Particularmente amo o jeito espontâneo que os guias explicam. Realmente, a Jaqueline é muito doce para explicar e espontânea. Já houve alguma excursão para algum lugar que o pessoal Aqui a achasse que gente. era mal assombrado, alguma coisa assim? Então, assim, eu não fiz, mas eu já levei um grupo, sim, para. Ai, gente, eu esqueci agora o nome dali. Na Praça 15 tem um beco. E nesse beco, ele é bem. É um beco bem assim bonitinho, né? Tem muito barzinhos. E tem uma história ali de uma moça que ela se enforcou ali. E assim, acharam um corpo na Baía de Guanabara boiando e falaram que essa moça se enforcou ali naquele beco. Então, quando a gente conta isso, tem pessoas que escutam até a mulher gritando. Eu sou o tipo que eu ia querer passar por ali, que eu me amarro. Então vou te levar. Vambora, vambora. Tem outras perguntas que Vou estão falar aparecendo aí. E tem, um monte tá agora. surgindo aqui. A Milena botou aqui assim, ó, trabalhar com o público exige muita sanidade. Tem pessoas que são muito difíceis de lidar. Bom, eu acho que ela deve observar os professores. Não, eu Se bem acho, na que eu acho que os verdade, que é professores do muita rádio ninguém bate insanidade. legal não da cabeça, mas enfim. Pois é. Pois é, Wilton. E guia de turismo também não. Ainda não vi um guia de turismo bom da cabeça. Apareceram diversas perguntas aí, Will. Abre o chat aí para a Jaqueline poder responder aí. O pessoal colocou. Sim, é,
O meu, é só ela abrir aí, o meu está aberto aqui. O Hugo botou aqui assim: qual o melhor local para fazer turismo no Rio, na sua opinião? Aí depende muito do que a pessoa gosta. Por exemplo, se você quer uma parte mais cultural, a gente tem centro do Rio. Se quer uma parte um pouco mais natureza, a gente tem a Floresta da Tijuca, a gente tem o Parque da Pedra Branca, o Açude do Camorim. Depende muito do que a pessoa curte mais. O Rio de Janeiro ele é muito rico em tudo. Inclusive, a gente tem muita coisa aqui na região de Santa Cruz, de Campo Grande. Aqui na Zona Oeste, a gente tem muita coisa também. A Maria Eduarda botou aqui: na sua visão, existe uma forma da profissão ser mais valorizada? Então, existir até existe, mas a classe do guia de turismo muitas vezes não se ajuda, né? Porque como assim é uma concorrência muitas vezes desleal, né? Às vezes tem guia de turismo, vamos supor, a sua diária, vamos supor que é R$ 80, tem guia de turismo que vai fazer por 40, só para tentar passar à sua frente. Então, muitos guias de turismo, não só guias, mas em outras profissões também que eu tenho visto, se desvalorizam para poder passar à frente de outro, entendeu? Isso, infelizmente, acaba um pouquinho com a classe. É triste mesmo o ser humano, né? Alguns, não todos. É. A Maria Eduarda botou aqui: na sua visão. Não, ela já falei. A Yasmin agora. Quanto tempo demora para você conseguir planejar toda uma excursão? Isso Yasmin. depende, assim. Planejar, a gente planeja, dependendo do roteiro, 2 a 3 dias. Tem roteiros que a gente precisa de 2, 3 semanas. Varia do roteiro. Se for um roteiro mais simples, se é um roteiro que eu vou precisar terceirizar serviços, hospedagem, serviços no local. Por exemplo, Arraial do Cabo, que é a nossa próxima excursão agora do dia 24. Essa excursão a gente leva mais ou menos uns 5 ou 6 dias para poder planejar, porque a gente tem que contratar lá jardineiras para levar o pessoal até o centro de Arraial, tem que contratar ônibus, tirar licença, tem que contratar o restaurante, contratar o barco, verificar como é que está a entrada da cidade e contratar guia adicional se precisar. O João Ok. Victor O João Nascimento. Vitor. Vai, Will. Pode falar, Miriam. Pode falar. Ele perguntou: teve algum dia que você pensou que seria tranquilo e tiveram bastantes imprevistos? Nossa, sim. Arraial do Cabo, inclusive, que a gente saiu do Rio com tudo perfeito, tempo super bom. Quando chegou na ponte, eu já peguei engarrafamento. Eita. Aí a gente saiu do engarrafamento. Quando a gente chegou na Rio Manila, engarrafamento de novo. Na Via Lagos, engarrafamento de novo. Quando eu cheguei na entrada de Arraial, engarrafamento. Eu saí do centro de Copacabana, 8 horas da manhã, cheguei 1 hora da tarde em Arraial do Cabo. Levei o pessoal para almoçar, Ah, chegou lá, não tinha comida no restaurante. A gente teve que esperar 30 minutos para eles reporem a comida, porque tinham recebido muitos grupos antes da gente e a comida tinha acabado. E o pessoal reclamando, a gente está com fome, a gente ainda vai fazer o passeio de barco, Jaqueline. E quando chegou na hora de fazer o passeio de barco, veio um vento acima de 60 quilômetros e a gente não pôde fazer o passeio de barco. Então foi um dia assim que deu tudo tudo deu errado. errado. Melhor não arriscar mesmo. A Analice, né? O café dos guias tem Caramba, energético? Só pode, pois sempre é são sério, ligados né? em Porque 220. levar para mar, para local de mar, Oi, perdão, isso, né? picotou aqui para mim, Will. Picotou para mim. Vou passar aqui para a próxima pergunta assim. Tem alguma temporada alta para o turismo que vocês guias adoram? Assim, aqui no Rio de Janeiro, a alta temporada começa em novembro, vai até março. Mas aí a gente tem as altas temporadas das outras cidades, que vai de janeiro a janeiro. Até porque Rio de Janeiro é de janeiro a janeiro. Só não está Verdade. sendo tanto por causa da pandemia. Porque se não tivesse essa pandemia, a gente tem muitas festas em cidades vizinhas.
Petrópolis é uma cidade que, quando não tem pandemia, tem festa o ano inteiro. Penedo é uma cidade que, quando chega agora, meados de outubro, é, é febre, porque é a cidade do Papai Noel. E, assim, outras cidades ao nosso redor que é tudo assim. Tem um retorno financeiro bom, Jaqueline, essa profissão? Se você trabalhar muito, sim. Tá? Se você conseguir aí fazer excursão todo final de semana, você tem um retorno bom. Tá? Mas se você não conseguir trabalhar todo final de semana, o retorno já não é 100%. E quando você tem esse retorno bom também, deve ficar também assim, a família, né? Às vezes o contato com a família, as festas, então os familiares também deve ficar um lado um pouco descoberto, né? Sim, fica. Aqui em casa a gente até brinca que normalmente todo mundo trabalha durante a semana e curte os finais de semana, né? Comigo é ao contrário. Eu curto durante a semana para trabalhar final de semana. É verdade. O Hugo colocou assim: A Ana Alice botou aqui: o café dos guias tem energético, só pode, pois sempre são ligados ao 220. Verdade. o Hugo colocou ali, um guia turístico, ele estuda sobre os locais antes ou esperam definir primeiro para estudá-lo e estudar para ver as curiosidades para passar para as pessoas? Então, quando é a gente que está montando, a Jaqueline, gente vai antes antes, de né? responder, Jaqueline, antes de responder, explica para eles a diferença de. Porque eu também eu tinha essa dúvida e você me esclareceu. É guia turístico e guia de turismo. Eu ia falar isso. Eu ia comentar isso. Então, o guia de turismo sou eu, pessoa, Jaqueline. Eu sou guia de turismo. O guia turístico é aquele papelzinho que você pega, o mapa, informando os locais. Isso é muito importante saber essa diferença, porque assim, nós, guias de turismo, a gente tem essa questão, né? Guia de turismo somos nós, né? E guia turístico é realmente aquele papelzinho, é como se fosse um manual, né? O guia turístico. E respondendo à pergunta dele, referente aos locais. Quando é a gente que está montando, a gente tem que ir antes para ver como é que é o local, ver tudo direitinho, não só esperar ser definido. Até porque a gente só vai definir depois que a gente conhecer. Porque, de repente, eu monto, vou montar, vamos supor, vou montar Centro de Campo Grande, mas eu não conheço Centro de Campo Grande. Mas falaram que é muito bom. Ok, montei, joguei, vendi. Agora vou lá conhecer. Poxa, não era aquilo tudo que o pessoal esperava. Entendeu? Então a gente tem que sempre conhecer antes para poder passar a experiência para o cliente. Não só conhecer depois que definir o local. A gente vai conhecendo lugares como foi Paraty para mim. Eu conheci Paraty e defini que Paraty é minha paixão. Opa, leva a gente. Com certeza. A Isabela colocou assim: qual é o lugar mais procurado pelas pessoas para passeio? Assim, aqui no Rio, são dois lugares, são três, né? Na verdade, que são os mais cotados, que é Penedo, Arraial do Cabo e Ilha Grande. Eu acho que são os três que, se você perguntar de 10 pessoas, 8 vão responder esses três. Verdade, todos três são maravilhosos, eu adoro. Sim. Aí a Tainá. Você leva também para Ilha Grande? Sim, sim. A gente faz Rio de Eu, Janeiro. quando jovem, quando eu era jovem, eu acampava muito na praia de Provetá, voltado para o mar aberto, do outro lado, não é voltado para a Bahia, não, lá na Sim, Ilha Grande. sim. É Mas lá, maravilhosa. lá vocês não levam ninguém, né? Até porque não tem muito Hoje em atrativo ali na dia, praia de Provetá, só tem a liberdade mesmo. não, não, até porque lá a gente não pode, o turismo lá não é mais permitido assim, né? Tão abertamente. A não ser se você for com o especialista de lá para fazer volta à ilha, porque hoje em dia não é mais permitido acampar fora dos campings. Lá agora tem camping e você tem que acampar dentro dos campings, por questão de segurança, né? Os campings são baratos, não são caros. Às vezes você paga 50, R$ 70 no final de semana, ou então 50, R$ 60 com a barraca, para quem não tiver barraca. Então, assim, por questão de segurança, eles fizeram isso porque tinha muito assalto,
começou a ter muito assalto, começou a ter muito tudo, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente vê que começa tudo a piorar um pouquinho, né? Mas por causa disso, agora a gente tem os lugares específicos para ficar e normalmente é em Abraão. É porque ali é o centro mesmo, né? Então tem o Sim, Bicão, tem as pousadas e tal, então onde o pessoal costuma ficar mesmo, né? A sim, Yasmin colocou assim: a Tainá falou, acho que na real o que importa é trabalhar no que a gente ama. Com certeza, né, com Tainá? A certeza. gente trabalhar fazendo aquilo que a gente ama é outra coisa, é realização pura, né? A Yasmin, ela perguntou, na época do carnaval, tem muitas pessoas de fora do Brasil que te procuram? Não, então, eu não trabalho carnaval. Carnaval eu trabalhei uma vez só e eu tomei trauma de carnaval. Eu fui levar um grupo Apoteose e, assim, gente, é muito desvalorizado. Assim, questão do retorno financeiro, às vezes não compensa o seu desgaste. E eu tomei isso para minha vida, entendeu? Se o retorno financeiro não for bom, eu não vou ficar me desgastando. Porque às vezes não vale a pena eu deixar minha filha pequena em casa com a minha mãe e passar uma noite inteira com o pessoal na apoteose e ter um retorno financeiro muito pequeno e um estresse emocional muito grande. Porque quando você leva turista para apoteose, é turista que quer beber, é turista que sai de lá bêbado, é turista que depois você não consegue colocar dentro da van se não carregar. Então, assim, é um estresse muito grande. Então, eu optei por não trabalhar mais no carnaval. Então, carnaval é uma época que eu não trabalho mais. Verdade, complicado isso, né? O Lucas perguntou embaixo, eu acho que você vai responder com isso daí, mais ou menos. Olha só, já aconteceu algo preocupante com algum cliente, com algum passageiro seu? Sim, sim. A gente foi para a Balnerfest, que é uma festa do Colono Alemão em Petrópolis. E a gente estava marcado para sair de lá às 9 horas da noite, às 21 horas. E quando foi 21 horas, uma senhora com uma criança e mais uma outra senhora não apareceram no ponto de encontro. E a gente fez busca, né? A gente buscou tudo, foi à delegacia, foi ao hospital, a gente atrasou 1 hora a nossa volta. Mas o que acontece? Normalmente eu não atraso isso, mas era uma cliente que já era cliente nossa já há bastante tempo e nunca havia acontecido isso. Então eu pedi paciência a todos, né? E perguntei se eles topariam ficar mais um tempo ali até eu tentar achar essa pessoa. A gente atrasou 1 hora nosso retorno. Infelizmente, a gente não achou a pessoa na época, né? E foi só um mal entendido mesmo, graças a Deus, porque metade do ônibus voltou desolado de Petrópolis. E eu, quando eu cheguei em Campo Grande, que eu desembarquei metade do meu pessoal, eu liguei para o meu esposo desesperada e falei, Fábio, a senhora lá sumiu com a criança, Fábio. E eu mais preocupada porque o documento da criança estava dentro do ônibus comigo. E eu fiquei desesperada. Assim, eu não transpareci isso para meus clientes. Quando eu consegui desembarcar metade do ônibus, eu fui lá para a cabine do motorista e liguei para meu esposo. Eu falei, Fábio, e agora? Ele, calma aí que eu vou lá na casa da família, né? Para avisar e qualquer coisa, amanhã de manhã a gente sobe Petrópolis para caçar eles. E graças a Deus, quando foi 4 horas da manhã, a pessoa me ligou. Ela falou que a outra menina que estava com ela falou que o ponto de encontro era um lugar, e elas ficaram, não é aqui, não é aqui, não é aqui, e é aqui, ficaram naquela discussão, e com isso acabaram perdendo o ponto de encontro, e a gente se desencontrou nas procuras. Mas elas conseguiram chegar em casa bem, graças a Deus. Gente, de 9 da noite para 4 da manhã, até se comunicar é um espaço grande. Elas arrumaram, foi um namorado lá na festa, entendeu? E deram um Não, perdido. não, essa cliente especial, o que aconteceu? O documento da neta dela estava dentro do ônibus comigo. Então, ela não tinha como embarcar em nenhum ônibus saindo da rodoviária para o Rio, porque ela estava com uma criança menor de idade. Então, ela não Nossa, conseguiria embarcar. Ela teve que pegar um ônibus de Petrópolis até embaixo, na Washington Luiz, da Washington Luiz até Caxias, de Caxias para um outro lugar. Eu sei que ela pegou umas 5 condução até chegar em casa. muito tenso, né? Muito É, tenso. aí, assim, foi tenso de todas as formas. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Jaqueline? Não?
Porque a gente já está no adiantado da hora, já temos praticamente uma hora de entrevista. Então, posso finalizar, meu amigo? Pode. Eu só queria deixar um beijo para os meus alunos todos, para você, Miriam, agradecer muito por fazer essa entrevista. E a Jaqueline, que é nossa querida, né? Foi nosso bebê e continua sendo. Vocês vão ser sempre bebês para a gente. E uma pessoa fora de série, uma menina muito talentosa, generosa, uma pessoa que eu amo, que está assim na minha vida, para o resto da vida, né? E eu queria agradecer você aceitar esse convite, né? Tão docemente como você é mesmo uma pessoa doce, e queria convidar você para visitar mais, quando puder, evidentemente, a nossa escola, e vem coisa nova por aí, tá? Vem coisa nova em que você vai ser uma das nossas grandes parceiras. Fazer um desconto nos nossos passeios, isso é com muito certeza, importante. isso sempre. Não é, pessoal? Não é importante isso daí? Isso sempre. Então, é uma pena que a maioria daqui está indo embora, terceiro ano, né? Então, a excursão final aí do terceiro ano, né? Então, é isso aí, pessoal. Amém, que tenha, né? Que tenha, espero que tenha. A gente não vai se prolongar mais, né? Porque a gente já está quase uma hora aqui de entrevista. Então, Jaqueline, muito obrigada pela sua participação, por dividir a sua experiência conosco, pela sua simpatia, viu? Que você possa continuar fazendo sucesso em todas as áreas aí da sua vida, na parte artística. Quando tiver algum espetáculo legal, manda para a gente divulgar. Me amarra em teatro. Muito obrigada também por dividir aí, né, um pouquinho da sua experiência como guia, né? Então, alguns alunos eu tenho certeza que foi incentivo para eles. Um beijo muito grande, muito obrigado. Alunos, muito obrigada aí. Foi ótima a participação de vocês, tá? Tem uma opção de mensagem aí. Boa noite, obrigada pelo projeto. Foi um prazer conhecê-la. Boa noite, foi ótimo saber mais sobre essa profissão. Obrigada pela live. Assisti com a minha mãe, ela amou. Foi um prazer, obrigada. Boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, prazer em conhecê-la. Boa noite, eu achei incrível, viu? Todo mundo muito satisfeito, foi maravilhoso passar esse tempo aqui com vocês, viu? Eu aqui só tenho a agradecer pela oportunidade também, porque para mim é sempre um prazer poder falar dessa profissão que, assim, eu faço com amor, com carinho. É claro que, como a gente fala, a gente precisa do dinheiro, mas a satisfação de poder fazer o que a gente gosta, às vezes não tem preço, né? E poder mostrar isso, ver jovens, de repente, querendo vir para a nossa profissão também é muito gratificante. Poxa, que maravilha! Muito obrigada, viu, Jaqueline? Quando quiser, o Raja está lá, de portas abertas para você, viu? Um beijo grande. Boa noite, pessoal. Semana que vem tem mais entrevistas constitucionais. Desliguem aí, meus amigos. Beijo, que eu vou parar de gravar aqui. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe bastante. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Jaqueline. Beijo, Guilherme. Tchau, Lindão. Tchau, Jaqueline. Desliguem, por favor.